Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivendo Sem Neura. Meu nome é Mariana Cunha, estou aqui com meus grandes amigos, doutora Beatriz, doutor João Marcos, doutor Marco Aurélio. E o nosso episódio de hoje vai ser um assunto muito interessante, um assunto muito popular, muito em alta e que todos nós atendemos muito no dia a dia, que é o TDAH na fase adulta. Polêmico. Quem chegou no consultório já falou que tinha TDAH? Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo que assistir esse episódio hoje vai falar assim, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Eu vi um videozinho e que nesse videozinho falava que eu tenho isso, aquilo, Sim. eu tenho TDAH. Não, e outra, eu respondi o questionário. isso aí, eu vi que eu cara. tenho TDAH. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos organizar. Um papo descontraído aqui. Porque Começa aí. isso agora é descontraído, o nosso bate-papo, né? Com certeza. Quem nunca preencheu aquilo lá e não achou que tinha TDAH? Vamos lá, né? Especialmente num dia que você estava meio cansado, exausto. Mal-humorado, se vendo com todos os defeitos do mundo. Todo mundo se enquadra naquele questionário. A verdade é essa. Bom, o que é muito importante a gente caracterizar é que o TDAH é um transtorno que é do neurodesenvolvimento. Né? O que é isso? É um transtorno que não é doença. Né? É importante frisar que o indivíduo nasce com essa condição, ele vai morrer com essa condição. Diferente, por exemplo, de um transtorno do humor, uma depressão, uma ansiedade, que é uma condição que o indivíduo adquire, que a princípio, se tudo for feito da maneira adequada, tem começo, meio e fim. Então, é um transtorno que, mais importante, existe um desequilíbrio, né, um desajuste no funcionamento do córtex pré-frontal, onde vai haver um desbalanço de dopamina e noradrenalina, e os sintomas mais típicos vão ser de desatenção, dificuldade de concentração, uma inquietude, aquele indivíduo que tem uma hiperatividade física, especialmente quando o indivíduo cresce, se desenvolve, vai desenvolver uma hiperatividade mental. E o mais típico disso tudo é a impulsividade. Por ser um transtorno da dopamina, é um indivíduo que não tem controle do impulso. Na sua prática, Bia, o que você percebe que esses pacientes vêm te procurando? Eu fiz o teste, vi na internet. O que você percebe no seu dia a dia? Então, o que eu percebo no dia a dia são pacientes que já chegam prontos. O que é aquele paciente pronto? Aquele paciente que já entrou no Google, já conversou com o vizinho, já conversou com um amigo, já respondeu o questionário e falou, eu tenho TDAH. Então, esse é um perfil de paciente. E também tem aquele perfil de paciente que, na verdade, ele nem se tocou que ele tem TDAH. Ele já vem para você com consequências do TDAH, que são as compulsões, que são frustrações, com um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, por conta de todo o problema que ele desenvolveu ao longo da vida pela questão do TDAH. Então, vem aquele paciente que já tem o diagnóstico, aquele paciente que nem imagina, a gente faz diagnóstico na consulta. Como é que é? Marco, fala pra gente, como que você faz esse diagnóstico na sua prática? Na verdade é o seguinte, o diagnóstico é muito baseado na questão propriamente dita da história. Né? A gente conversa muito com o paciente sobre a vida dele, para saber se ele tem O TDAH. diagnóstico é clínico, né? É clínico, né? O pessoal acha que doutor, dá um exame aí que eu quero saber se eu tenho TDAH. Não é bem assim. Né? A gente sabe, tem alguns exames, lógico, que eu sei, diagnóstico. Mas, no dia a dia, o que vai muito em torno disso é a história clínica do paciente, as rotinas dele, os hábitos, a atividade, a parte comportamental, né? E tem uma situação, tem um tipo de exame, né, que a gente conta com a ajuda do neuropsicólogo, que é a avaliação neuropsicológica, também chamada testagem neuropsicológica, que dá uma visão diferente para a gente desse paciente que chega com um diagnóstico pronto de TDAH. E a gente vê que não é bem assim. Porque é um exame que vai avaliar outros campos, né, da parte cognitiva, na questão executiva, na questão de ansiedade, depressão, né. E ela tem um papel muito importante porque ela desmistifica um pouco essas outras situações que acabam sendo primárias e levam ao TDAH de maneira secundária, né? Aquela questão, é ansiedade ou é o TDAH? Né? Nessas conversas, vamos ver questões relacionadas à parte genética, história clínica, né? E aí eu chamo um pouco interessante. Na prática do dia a dia nosso, é muito comum, por exemplo, virem adolescentes cuidar com a suspeita do TDAH, e os pais relatando, doutor, eu sou igualzinho a ele. E eu nunca tive diagnóstico de TDAH. Né? Aí eu lembro uma questão que é o seguinte, hoje o TDAH, né, na internet, assim, da informação, ele está mais fácil na cabeça das pessoas. As pessoas entendem, sabem o que é TDAH hoje. Né? Na nossa época de escola, né, poxa, somos jovens, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha isso muito. Então a gente tinha aquele amiguinho da escola que tinha dificuldade de passar de ano na matéria X, né, que era desatento, que era hiperativo, né, não parava um minuto, né, quando a gente estava fazendo nosso dever.
e era taxado como uma criança bagunceira, né? Uma criança que não queria nada, Não tinha limite. que não tinha limites, né? Na verdade, ele tinha uma condição por trás. Só que isso passou, o cara cresceu, o cara formou família, carregou uma série de esforços, uma série de desafios, uma série de frustrações. E lá na frente ele chega, enfim. Interessante de frisar que o que você está falando é que o TDAH é um dos transtornos dentro da neuropsiquiatria que mais existe penetrância. Explica o que é penetrância. É um Para o pessoal entender. transtorno que, se eu tenho um familiar, a chance de eu ter um filho, se eu sou pai ou mãe de uma criança com TDAH, a chance do meu filho ter o transtorno é muito alta. É uma das condições onde essa genética é mais forte. A carga genética, a penetrância genética é muito forte. Muito alta. E aí chega um contexto, né? Poxa, como eu vou cuidar do filho meu que tem TDAH, onde as medidas ambientais são importantíssimas no tratamento, sendo que eu também tenho as mesmas dificuldades, né? E ressalta a importância desse diagnóstico do TDAH adulto, né? Então, gente, hoje é uma pauta importante que a gente tem que ter dentro desse perfil comportamental, né? Além da questão da avaliação, né, da personagem de outros anos, a gente usa também, né, para avaliação, na própria eletroencefalograma, que é uma função importantíssima desse papel, né, até diagnóstico de exclusão também. A gente tem um exame também tem seu valor, que é o P300, né, que também tem o seu valor também. Então, gente, quando a gente faz diagnóstico de TDAH, é uma série de conjunto, não é uma leitura num site de saúde na internet. São 4 tópicos. São 4 tópicos no TikTok, né? Então, assim, precisa de uma avaliação com uma pessoa capacitada. Esse é um ponto básico. A Mari puxou a discussão inicial e já falando, né, do estudo e do neurodesenvolvimento. A pessoa nasce com isso. Né? E a gente tem várias questões genéticas, enfim, várias coisas que podem modificar a penetrância, etc. Então, o TDAH a gente poderia ver quase como se tivesse um espectro também. Sim. Pessoas que têm muito mais sintomas do que outros, né? Então, tem pessoas que têm um prejuízo muito grande, e aí é que a gente avalia o TDAH verdadeiramente, é um prejuízo real que traz na vida. Porque os sintomas de TDAH, todo mundo vai ter. Sim. Todo mundo, cara. Todo mundo tem um dia desatento, todo mundo tem um dia hiperativo. Então, assim, quais são os prejuízos reais que aquela pessoa tem na vida dela? Né? O número, né? A porcentagem de TDAH é pequena, tem 5%. 3 a 5 das 3 a 5, crianças. sim. É pouco. E das crianças. Das crianças. O que a gente está vendo hoje, na minha opinião, né? A gente tem mais informação, beleza, então a gente pode aumentar realmente essa prevalência por ter mais informação, tendo subdiagnósticos, e também, né, uma certa euforia ali de todo mundo tá em problemas específicos de ansiedade, de transtorno depressivo, e tá colocando isso numa cesta única chamada TDAH. A prevalência da ansiedade hoje é muitíssimo maior. superior, né? Se compara, né, em TDAH. É algo em torno de 30%. Exatamente. E aí a gente estava falando lá naquele último podcast que a gente fez sobre a ansiedade e compulsão, né, quem não viu, assista, que a gente estava falando o quanto que a ansiedade, ela mimetiza todos os sintomas do TDAH. É muito mais provável que seja ansiedade do que um TDAH. Então, um paciente que ele chega pra gente, a primeira coisa que tem que fazer vamos provar o contrário primeiro, né, antes de tratar esse TDAH, antes de olhar para o TDAH, como é que é a sua vida? Você tem um transtorno depressivo? História clínica, isso que o Marco falou. Não é responder questionário. A Bia sacaneou, brincou no início ali. Mas cara, não é um questionário. Se fosse assim, acabou. A gente não está aqui, né? De hoje a gente tem uma questão muito relacionada à performance. Todo mundo quer performar de forma incrível, todo mundo quer ir bem no trabalho, ir bem na faculdade, eu quero ler 5 livros por semana, eu quero fazer 8 cursos que eu comprei, eu quero... As pessoas querem tudo e esquecem que a nossa capacidade é uma capacidade limitada. Né? Então, não, eu não tirei a nota que eu precisava na faculdade, fiz o testezinho lá cansada de TDAH. Não, e eles falam assim, não, doutora, mas eu tomei o remédio e aí eu fui muito bem na prova. Mas, gente, vamos lá, você está tomando um estimulante. Isso, tomar o remédio e funcionar não é critério para fechar diagnóstico de TDAH. Fique bem claro aqui. É muito difícil eu fazer um diagnóstico de TDAH numa primeira consulta. É bem raro isso acontecer comigo. A não ser que a coisa está muito na cara, tipo, tenho TDAH, né? Mas o diagnóstico diferencial tem que ser buscado. Então é isso, é a ansiedade, eu acho que em primeiro lugar, porque simula, né? A pessoa ansiosa, ela não tem foco, ela não tem concentração, é a depressão junto, a depressão ansiosa e a testagem neuropsicológica, ela cai muito bem, e eu sempre reforço a importância dela, porque vocês já devem ter vivenciado isso como eu, de às vezes pegar um diagnóstico de dislexia,
Sim. E não é um sim, TDAH. sim, exatamente. Processamento auditivo, Muito dificuldade de processamento auditivo, até comum em associação com TDAH, é comórbido, né? Toque, ansiedade. O eletroencefalograma, né? Vamos falar dele aqui, né? Lá na nossa clínica, não já aconteceu de o pai trazer a criança com suspeita de TDAH e a gente fazer um eletroencefalograma, o que a gente vê? Crise de ausência, né? Só para entender o que são crises de ausência, quando a pessoa tem parada, né? Por segundos, é uma crise não convulsiva, é uma crise epilética. Então a pessoa ela perde o foco por alguns segundos. Imagina essa criança tendo isso várias vezes dentro de Você apagões. uma sala de aula. Sim. Ela não vai render, ela vai estar desatenta. Então a gente tem que buscar os diagnósticos diferenciais, porque o TDAH em si, como a Mai falou, ele tem uma prevalência pequena, para depois pensar no diagnóstico em si do TDAH e começar a medicação certa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. O diagnóstico de TDAH ele é clínico e de exclusão. Num primeiro momento, essa avaliação secundária, né, complementar, igual, por exemplo, a gente já teve, com certeza, paciente que era uma crise de ausência. Eu já tive paciente que era um tumor de lobo frontal, que estava simulando, né, o paciente estava tendo uma dificuldade de foco, atenção, mudou a questão comportamental. O paciente que passou a comprar, era um cara super comedido, controlado com as finanças, começou a comprar, tinha um baita tumor de lobo frontal. Então, E esse aí preencheria os critérios, né? Preencheria, total. preencheria. Então, esse olhar atento do médico experiente que vai fazer essa interface com a parte complementar, então, eletroencefalograma às vezes é importante. O próprio P300 é um teste que às vezes consegue medir o quanto de disfunção executiva esse indivíduo tem. E lembrar que o P300 não é um teste. Eu fiz o P300, deu alterado e TDAH. Não, eu posso pegar um idoso com demência. Então, é um teste que ele mede, né, de forma, é um potencial evocado cognitivo, ele vai me dar um norte, né, de disfunção executiva. Então, ele tem até um papel muito mais prognóstico do que diagnóstico. Então, eu consigo mensurar o quão grave esse indivíduo está do que propriamente o diagnóstico. Então, esse olhar clínico e de exclusão, ele é fundamental. Um outro gancho que eu acho que o João comentou é essa questão, às vezes, bioquímica, né, das coisas que vêm em conjunto. Se eu pego, por exemplo, um paciente com TDAH e às vezes tem uma compulsão alimentar, só come porcaria, só come junk food, não faz exercício, muitas das vezes é um paciente que às vezes eu vou fazer uma rotina laboratorial, já peguei paciente com B12 de 100, paciente com vitamina D de 15, paciente com ferritina de 10. Você pega um indivíduo com ferritina de 10 sem TDAH, ele vai ter um grave prejuízo nas funções executivas, em memória. Isso daí que Isso é você falou é importante. perfeito, porque o paciente ele vai chegar ali com uma ferritina de 10, uma B12 120, e a queixa dele para você é: estou procrastinando, a minha memória está ruim, eu não estou conseguindo render no trabalho. E aí você vai ver, não tem nada. E aí puxa o outro, coisa que o Marco falou, ela viu que a filhinha dela foi diagnosticada com TDAH. Aí ela chega que ela tá com sintomas parecidos. Chega, mas eu tenho TDAH também. Porque assim, antes vamos fazer, primeiro, como é que tá a sua vida? Não, porque meu filho acorda de madrugada, tô com filho Dorme. pequeno, mas eu não tô dormindo. Vamos falar do sono. Aí assim, não dorme nada, come mal, né? E aí tá lá, ferritina de 10, B12 de 100, dormindo 4 horas por noite ou 5 horas com sono bem picado. É impossível uma pessoa dessa realmente. Ela vai ter todos os critérios de TDAH, depressão, ansiedade, vai estar tudo junto. Gente, olha só, o adulto que não dorme, ele fica como? Cansado, sem foco, ele fica lento. A criança que não dorme, ela fica hiperativa. É o contrário. Então simula. Você não tem rotina de sono dentro de casa, a primeira coisa que tem que fazer, rotina. Sim. Depois, né, Rotina tem que ser o melhor amigo de qualquer transtorno mental. Né? É hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora para fazer atividade física. A questão do sono, que você frisou muito bem, o próprio TDAH por si só, por ser um transtorno que o indivíduo tem uma desregulação de dopamina, já é um indivíduo que às vezes tem uma latência de sono um pouco mais prolongada. Então é um indivíduo que demora a pegar no sono, que é aquela cabeça que demora a desligar. Então, o próprio transtorno por si só, ele já gera um sono de pior qualidade. Então, a questão comportamental, de fato, você pode falar isso melhor do que a gente, é algo que a gente tem que estimular muito, né? Então, o paciente às vezes está lá vendo TikTok 3 horas a fio. Vai deitar a cabeça para dormir? Vai dormir? Não vai conseguir. Então, essa questão do sono, né, é uma via de mão dupla, né? O próprio transtorno já pode gerar um prejuízo do sono
E esse problema, né, do sono de má qualidade, ele vai piorar o sintoma do transtorno. Então, uma coisa puxa a outra. E também para os pais agora, né? Que eu acho que vocês também vivenciam isso no consultório. É a angústia dos pais, né? Então, assim, eu acho que tem que ser tratado todo o contexto aí. Tanto Sim. a pessoa quanto a própria família. Porque, às vezes, esse pai, essa mãe tá muito angustiado e ele quer um diagnóstico, ele quer um medicamento, porque é aquela coisa que a gente está falando, é a busca da alta performance. E muitas vezes os pais colocam nos filhos as próprias frustrações. Sim. E aí ele quer que o filho tenha um rendimento, né, que talvez ele não tenha tido, ou ele botou na cabeça que Eu não fiz faculdade. sucesso na não fiz vida faculdade. é isso, Ia, cara. né? Isso que você falou assim, é muito sério e ao mesmo tempo muito grave. Né? Tem uma teoria mimética lá do René Girard, que ele coloca sempre tudo meio com, entre aspas, ali uma imitação. Né? A gente imita todo mundo está se imitando. Então você está ali, na rede social, todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, todo mundo tem alta performance. Então, eu leio 5 livros, eu acordo 5 horas da manhã, tomo meu shot, malho o dia inteiro. Você começa a se sentir pesado por não fazer isso, peso na consciência. Aí você olha pra casa, esse cara tá uma zona, não conseguindo fazer tal coisa. E aí você acha que você não consegue atingir aquilo, você tem uma patologia. Porque tá todo mundo atingindo, né? E aí você quer, e aí entra uma outra questão que é interessante, que até a gente tinha feito o outro podcast lá do Saindo do Automático, que o Simon foi com a gente, a Mari foi, eu tava comentando sobre isso. É o diagnóstico Teddy Bear. Teddy Bear é tipo ursinho, né? Diagnóstico meu ursinho. Que eu abraço ele, chamo de meu e durmo com ele, sempre comigo ali. Você quer justificar suas falhas por um diagnóstico, que é um remédio para melhorar a performance, sendo que não é uma performance humana. Você quer a solução fácil. Né? É uma solução fácil. E performar como se fosse quase um robô. Não, cara, é normal você ficar cansado, é normal você perder o foco. Se você não tem rotina, tá dormindo mal, tá comendo mal, o ideal é que tudo vai mal na sua vida mesmo. É fisiológico. É fisiológico. E esses pais, às vezes, veem os filhos mal, não conseguem ajustar, chegam no consultório, se dão o próprio diagnóstico e estão ali esperando. Ai, cara, justifica pra mim a minha fraqueza, pelo amor de Deus. É normal ter fracassos. É normal. Faz parte da Normal, vida. faz parte da vida e a gente tem que saber lidar com isso. E os pais têm que ensinar os filhos a saberem lidar com isso. Não ir direto para o remédio. Então, assim, eu acho que talvez vocês também tenham a mesma dificuldade que eu em relação a isso, porque as pessoas querem um remédio. As pessoas querem a pílula mágica, né? O caminho fácil para o sucesso, a qualquer custo. As pessoas querem passar um concurso público sem ter uma rotina de estudo acentuada. Né? As pessoas querem aquele empurrãozinho que ela não está conseguindo. Alguma dificuldade pode ser intrínseca dela, não necessariamente uma patologia. Isso é uma coisa muito comum, né? O tanto de gente que chega no consultório tem dificuldade de estudar, mas não consegue ter uma rotina, ou que trabalha o dia todo cheio de gente quer estudar para passar por um poxa, mas o cara está cansado, né? Ele trabalhou o dia todo, né? E tem um limite também. E aí acaba nessa questão, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo ter performance, chega lá na prova, eu não consigo fazer. Então, exatamente por isso, porque o cara já passou o limite dele. E aí já começa a confundir. Não, tipo ruim, né? Então, assim, se a gente pensar, beleza, né? Existe TDAH, existe gente que não foi diagnosticada na infância, e a gente vai fazer o diagnóstico na vida adulta, que instituindo o tratamento, a vida da pessoa muda, vira outra, sim, é absurdo. Então vamos pensar no tratamento, mas a gente já deixou o alerta aqui, é mais provável que não seja. Né? Tem uma prevalência baixa, então calma antes do autodiagnóstico. Calma, gente, relaxa. Então, beleza, mas suponhamos que sim. Temos o diagnóstico ali agora de um paciente. A Bia já começou a falar o primeiro ponto, a Maria e a Bia já puxaram, né? Um dos primeiros tratamentos é a rotina. Rotina. Rotina melhor amigo, TDAH. E a rotina entre tudo, né? A gente pode pensar sono, alimentação, atividade física, né? Até a vida espiritual também, né? Tudo isso ele vai Fazer entrar. meditação. A forma de descansar, né? Descansar não é ficar vendo Netflix, pô. Descansar é ter contato com a natureza, descansar é ficar fazendo outras atividades, né? Mexer com a madeira, né? Eu gosto de mexer com madeira lá. É interessante até a gente frisar, porque às vezes o paciente ele tem um TDAH e ele é um trabalhador da construção civil, é um cara que faz um trabalho físico muito grande. É interessante que o repouso, né, o momento de lazer dele, seja algo mais cognitivo, mais intelectual. E o contrário é verdadeiro. Então, igual a gente que é médico, que a gente trabalha sentado numa mesa, conversando com o paciente, é interessante fazer igual o João, mexe com madeira. Eu gosto de brincar com os artesanatos, costura. Então, ter um momento para você
Se eu uso muita cabeça, você tem uma coisa mais física. Isso aí. E vice-versa. A troca de atividade. Essa troca, é ela é muito essencial. importante. A atividade, ela tem que ser, o descanso tem que ser ativo. Discussão iniciativa. Sem dúvida. E a atividade física também, né? Não deixar de falar dela, que ela também é importante, né? Pra isso. Também faz parte do pacote. E aí, para o TDAH, é importante a gente até frisar a questão de uma atividade física combinada, né? O indivíduo ele precisa ter momentos de atividade aeróbica, até por conta esse treino cardiovascular que o treino aeróbico traz, ele é muito importante para esse controle, né, do impulso. E a questão do ganho de massa muscular com treino de força, isso vai fazer uma questão até daquele eixo, né, músculo-cérebro, produção de irisina, isso Sim. vai autorregular várias outras coisas do cérebro. Formação boa no lobo frontal, né? Exatamente. Controle de comportamento, impulsividade, que é uma das maiores queixas do TDAH, né? Sono, né, Bia? Sono. Cara. Sono é... Só no vida. É assim, eu Sono acho é vida, que o pessoal subestima muito. uma grande maioria dos pacientes que eu atendo com TDAH tem problema com sono. Tira de sono. Geralmente é problema com a rotina. Ele sabe dormir, ele tem capacidade de dormir, só que nem ele percebe, né? Então, assim, é por conta de uma rotina desorganizada, por conta de uma vida desorganizada, e aí ele fica naquele ciclo vicioso, porque ele não dorme. E aí, no dia seguinte, ele tá mal, e ele performa pior, e aí ele se sente mais frustrado, e aí ele não dorme, e é aquela coisa, né? Que não cessa. Então, o sono tem que ser tratado junto, não tem como. Tira de sono. A higiene do sono. Quando eu falo tratamento, não é dar remédio para dormir. É a higiene do sono. A gente não está falando aqui, que fique bem claro, né? A gente não é contra a medicação. Pelo contrário, a nossa ferramenta. Pelo contrário. Só que a gente está reforçando a importância de se fazer o diagnóstico correto para tratar de forma correta. Então, assim, eu acho que a Mari pode até falar, né, que ela tem bastante vivência em relação a isso, em relação aos tratamentos que a gente tem disponíveis hoje, Mari. Pensando no TDAH, que é um transtorno onde existe um desequilíbrio, né, entre a produção de dopamina e noradrenalina, o tratamento padrão ouro, né, é o psicoestimulante. A gente sabe que o primeiro psicoestimulante liberado foi na década de 50, que é o metilfenidato. Posso falar a marca? Pará. É a Ritalina, né? Então, o metilfenidato ele foi lançado nessa época, então a gente já tem pelo menos aí 70 anos de uso no mercado, então é um dos remédios mais antigos, né, da farmacopeia brasileira, né? A gente tem muito tempo de vivência, a gente tem uso em criança, então a gente tem uma segurança no uso dele muito grande, né? Então, é uma medicação que a gente tem no início, né? Uma medicação de liberação rápida, né? Que é a Ritalina comum, né? Metilfenidato de liberação rápida, que tem uma meia-vida em torno de 4 a 6 horas, e tem um problema por como uma medicação de liberação rápida, ela faz um pico e ela cai muito rapidamente. Então, esse momento do vale, esse momento que o remédio perde efeito, é um momento que o paciente percebe que, nossa, fiquei muito mal. É o rebote da medicação. É o que o pessoal fala, é a bad, né? É a bad. É a bad. É a mesma coisa que a droga faz, né? E agora, né, de alguns anos para cá, algumas décadas, a gente tem, né, disponível no mercado liberações controladas, né, prolongadas dessa medicação, né, que a gente tem o Concerta, a gente tem a própria Ritalina LA, que tem uma meia-vida um pouquinho menor, mas elas já não apresentam essa característica tão importante do pico e do vale, né? Então é uma medicação que muitas das vezes a gente já viu, né, na prática vários neuropediatras usando em crianças. Você vai usar no seu período escolar, então você vai tomar de segunda a sexta. Mas se é um transtorno que de fato é do neurodesenvolvimento, que eu preciso mudar a questão comportamental não só na minha atividade acadêmica, será que é pertinente eu fazer um uso tão pontual? Será que eu consigo ensinar? Lembrar que o remédio é a rodinha da bicicleta. Eu estou ensinando ele a andar. Se eu não conseguir ter uma mudança comportamental e o remédio é o empurrão que eu preciso, eu, na minha prática, gosto de instruir o uso diário. É meio paradoxal você olhar para o paciente e falar assim, olha, eu quero te tratar, você tem um problema, ou eu vou tratar seus sintomas se mudar o comportamento. Mesmo sábado e domingo. E feriados. E férias. Só domingo você vai falar. Exatamente. Assim, entra aí essa discussão. Tá, vamos pensar, vai entrar com medicação, são medicações realmente de grande segurança, mas tem seus efeitos colaterais, né? Além de dexafetamina também, né? A gente tem a outra que não é psicoestimulante, A que é tamoxetina. a tamoxetina também. São medicações boas. Eu passo, eu prescrevo, todo mundo aqui acho que prescreve. Tem seus efeitos colaterais, né? Insônia, alguns transtornos de humor, irritabilidade, enfim. Mas quando você utiliza uma estratégia bem feita com o paciente, mostrando, eu vou tratar seus sintomas, para através desse tratamento dos sintomas, você consiga ajustar todas essas outras medidas não farmacológicas,
aí sim, a gente tem um ganho verdadeiro, né? Até porque remédio não ensina comportamento, que é o que modifica, né? Remédio não vai te fazer dormir, pensar em dormir melhor, diminuir o tempo de tela. Você pode tomar, né, um metilfenidato e ficar ligadão no WhatsApp. Você tem que ter todo um tratamento. Um TCC também é muito importante. Isso que eu vou falar agora, TCC. A indicação do TDAH, uma coisa que eu vejo muito assim, inicialmente, é o seguinte: quando a gente entra em negócio com as medidas ambientais ou farmacológicas, e junto entra a parte farmacológica, né, o remédio, ele bem indicado, tem um efeito bacana. Eu costumo falar dos pacientes seguintes: você começa a ter a visão de como você pode ser. Como você pode ser de uma maneira que te satisfaça plenamente na vida. Então, um papel muito importante que eu sempre falo aos pacientes com remédio é isso. Cara, imagina que a luz da sua vida está no final do túnel, está lá longe. E você está com dificuldade de organizar isso tudo, para chegar naquela luz. Quando você pega e toma um medicamento, é como se essa luz ficasse mais clara. É como se você começasse a enxergar melhor como é a sua vida de fato. E como você pode ser na sua performance, como você pode ser na vida plena. Então, eu traduzo muito para eles isso. O remédio, cara, é para te ensinar como você pode ser e como você deve buscar ser com as suas rotinas, com a sua organização diária. Tanto porque o fato de ser TDAH não está fadado a uma vida de tragédia. Muito pelo contrário. Seu diagnóstico não te define, né? Não te define. Então, assim, e também não está te fadando a tomar remédio pro resto da vida. Que é um erro muito grande que as pessoas pensam. Eu tenho TDAH, eu tenho que tomar remédio pro resto da vida. De forma alguma, né? O medicamento, ele tem que ser o tempo que você precisa para você não ficar sem ele. Tem começo, meio e fim. É planejamento. É o planejamento. E aí essa capacidade que você começa a ter para planejar, para começar a organizar a sua suíte, te remete inicialmente. Mas depois você tem que caminhar sozinho. Voltamos ao exemplo da rodinha do bicicleta. E um gancho interessante isso que o Marco está falando, né? De você ter momento para começar, momento para terminar. A gente tem algumas estratégias bastante interessantes, né? Nesse uso concomitante, que são os suplementos. A gente tem vários ativos muito interessantes que podem, como a gente tem uma desordem, né, na produção de dopamina, de noradrenalina, o que o psicoestimulante faz? Ele vai inibir a recaptação, né? Então, essa substância que eu produzo, o meu corpo vai degradar de forma mais lenta. Então, naturalmente, essa substância vai ficar em níveis maiores. Então, algo que é bastante plausível pensar, poxa, será que existe alguma substância, algum ativo que eu possa aumentar a produção, ao invés de inibir a degradação? Então, por exemplo, a gente tem vários ativos, como a mucuna pruriens, que pode atuar nessa questão. A gente tem a própria Bacopa Monnieri, que é um ativo interessantíssimo. Isso que você falou, Mari, Marco, vou pegar aqui e vou fazer aquele momento desse tempo. Eu fui diagnosticado com TDAH na infância, assim, bem cedinho. E cheguei a usar metilfenidato, isso me ajudou, né? Enfim. Aí eu comecei depois a ter um movimento lateral. E aí eu fui pensando nisso, eu precisava modificar e ajustar para criar uma rotina de estudo. Eu queria fazer neurologia, eu queria passar em residência, eu queria fazer mestrado, outras pós-graduações. E acabou que consegui fazer isso tudo. E eu me ajustei. Então, através de mudança de hábitos de vida, atividade física extremamente necessária, melhor na rotina de sono, que a Bia falou, a maior parte da fadiga, da procrastinação que eu tinha na época, muito plantão noturno, trabalhando muito à noite, isso regulava bastante. E aí entrou a suplementação. Diversos suplementos, como a L-terina, que tem uma ação cabaética, acalma um pouco mais, melhora a concentração, Bacopa, né, o magnésio, que não necessariamente é uma coisa direta para o TDAH, mas ajuda em sintomas ansiosos, né, o pó cerebral para enxaqueca, é muito utilizado, a gente vai falar sobre isso também. E essas suplementações, elas entram realmente como um adjuvante do tratamento, ao ponto de, é como se eu tivesse uma rodinha. Eu vou tirar uma rodinha só, né? Vai andar com uma rodinha só, daqui a pouco tirar outra, vai devagarinho e tal, e a gente vai fazendo uma estratégia. Então, essa estratégia de tratamento que faz a mudança na estrutura. Não adianta ficar tratando sintomas sem pensar em mudança de estrutura. É o que as pessoas fazem, vão fazer um concurso, vão fazer uma automedicação, né? Começam a pegar no mercado negro aí essa lisdexanfetamina, metilfenidato, e começa fazendo, porque eu tenho TDAH, eu vi no TikTok, eu vou me medicar. Tem até um meme, né, no carnaval aí, lisdexanfetamina. Se não tem lisdexanfetamina, não tem carnaval, não tem festa. Já banalizou tanto que as pessoas já estão usando para outros fins. Né? Isso aí da onda, etc. Já virou
uso recreativo. Né? Já mudou o foco. Já soube até em boate, as pessoas vendendo aquele combo de uísque com Red Bull, e se você paga um negócio a mais, você ganha lá o comprimidinho de Venvance. É isso aí, cara. O negócio perde ali. Por isso que é muito importante, e aí de novo vou fazer nosso jabá aqui. É muito importante um podcast como esse, com 4 médicos que têm vasta experiência, colocando o que vê na prática do dia a dia e mostrando, cara, todo mundo aqui tem paciente com TDAH estável. Estável, via padrão da medicação, que ajustou o hábito de vida, que a gente foi treinando esse paciente para ele conseguir voltar a ter uma vida mais tranquila e não ser escravo daquela sua condição, né? Conquistando resultados, vencendo desafios. Entender que não tem milagre, não cai do céu, né? A gente precisa de um processo, né? A gente entendendo o transtorno como uma alteração bioquímica, né, genética, e que tem causas, né, bastante estabelecidas. E quando a gente entende que questões externas podem influenciar, então a gente atuando ali, existe deficiência de dopamina, então eu posso entrar com algum ativo que ajude nesse sentido, a própria neuroinflamação, que a gente consegue regular com a própria questão do estilo de vida, atuar na disfunção mitocondrial, um ativo interessante que a gente não citou, a própria coenzima Q10. Então, a gente tem muito braço aí para a gente pensar em ajudar esse paciente sem apenas usar o psicoestimulante. Receita amarela. Só o chequinho amarelo. É ótima, é muito bom ter no consultório, ter na gavetinha, mas assim, se a gente não olha o paciente como um todo, cara, a gente está tratando a superfície, cara, eu não vou melhorar a realidade. Tema importante no dia a dia, que todo mundo atende, todo mundo vem com diagnóstico de TikTok, mas aprendemos que não é de lá que a gente vai buscar esse diagnóstico. Bom, ficamos por aqui. Foi um prazer falar com todos vocês. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.